Você já se sentiu obrigado a gostar de um livro? Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês já viram aqui no título, no vídeo de hoje nós vamos estar conversando sobre livros que eu me senti obrigada a gostar, porque todo mundo gosta. Eu sei que isso é meio polêmico de falar, mas tem alguns livros que eu meio que me senti forçada a gostar. E repensando nessas leituras, eu não consigo entender a pontuação que eu dei e tentando resgatar o sentimento que essa leitura me trouxe, eu não consigo compreender por que eu gostei dessa leitura. E eu parei para refletir nisso ultimamente, porque eu estava conversando com uma amiga sobre um livro e ela gostou muito desse livro. E eu fiquei com aquela sensação assim, cara, eu gostei, mas eu não gostei tanto, sabe? Eu separei aqui 3 livros para falar com vocês, que foram livros que, assim, por um consenso geral, eu gostei. Não que o livro seja ruim, mas eu senti que houve, sim, uma forçação de barra minha mesmo para gostar de um livro, porque todo mundo tá gostando. E eu não sei se eu relendo esses livros, eu realmente gostaria, ou foi simplesmente porque, ai, eu tenho que gostar. São livros bem famosos, mas que realmente eu sinto que, pra mim, não foi tão bom quanto eu imaginei que tivesse sido, e eu acredito que seja justamente por essa obrigação de gostar desses livros, já que todo mundo estava gostando. E isso é uma coisa que eu tenho tentado mudar em mim. Eu tenho tentado ser muito honesta comigo sobre gostar ou não gostar de um livro, de um filme, de uma série. Eu tenho sido bem reflexiva quanto a isso, quanto ao meu gosto pessoal, porque sim, nós somos seres humanos, nós somos influenciáveis, então óbvio que se o nosso coleguinha, melhor amigo, gostar de uma banda, a gente vai acabar ouvindo aquela banda e por osmose a gente vai começar a gostar da banda. Mas eu tenho sido bem honesta comigo ultimamente, para conseguir resgatar o meu gosto, e sim, eu gosto, sim, eu não gosto, e dane-se, sabe? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu sei que muita gente ama esse livro, muita gente fala super bem dele, mas é um livro que, pra mim, quando eu li, eu gostei, eu fiz algumas marcações, mas foi um livro tão comum, sabe? Foi um livro tão literalmente falando de pessoas normais, que eu não entendi por que eu gostei desse livro. E assim, a escrita da autora é um pouco confusa, talvez eu seja muito crua para ler esse tipo de livro e realmente, nossa, amar essa história. Mas é um livro que eu sinto que se eu relesse hoje, eu não ia gostar tanto. A história, ela fala de 2 personagens, um rapaz e uma garota, em que ele é todo excluído e ela é riquinha. E enfim, eles acabam tendo uma relação e quando eles vão pra faculdade é ao contrário. Ela é a excluída e ele passa a ser o popular. Então, assim, é um livro que tem um contexto bom, mas a escrita da autora não foi algo que foi bom pra mim. Eu não gostei tanto da escrita dela. E sendo bem honesta comigo e com vocês, é um livro que eu continuo falando assim, olha, se você gosta desse tipo de contexto, desse tipo de livro bem básico mesmo, eu indico que leia, mas não é um livro que, nossa, vai mudar a sua vida. Quando eu peguei esse livro aqui pra ler, muita gente falou, nossa, é o melhor livro que eu já li. Aí eu li, eu falei assim, ah, é bom, mas nossa, não mudou a minha vida. E eu senti que eu me forcei a gostar mais do que eu gostaria se eu estivesse sendo 100% honesta comigo, sabe? E continuo indicando a leitura, não acho que é um livro ruim, não acho que é um livro, nossa, que horrível, mas não é um livro que, meu Deus do céu, como é bom esse livro, me apaixonei pelo livro, pela história, leria 1000 vezes, leria até a receita de bolo que essa autora escreveu. Não, não é. Outro livro que eu vou falar pra vocês tem uma explicação um pouco melhor, que é O Misterioso Caso de Style, da Agatha Christie. Foi um dos primeiros livros que eu peguei pra ler depois que eu voltei a ser leitora, e eu gostei muito de cara. Porém, parando pra pensar, não é assim, meu Deus, que mistério, meu Deus, sabe? Mas eu acredito que isso aqui tenha sido, que essa sensação tenha sido porque foi o primeiro livro da autora. Para quem não sabe, esse aqui foi o primeiro livro que a autora escreveu. Foi um desafio, na verdade, alguém falou alguma coisa para ela que ela não conseguiria escrever um livro de mistério e ela resolveu escrever e virou a Agatha Christie, que nós sabemos que é hoje um grande nome da literatura, né? Mas, nesse livro aqui, eu senti que eu me forcei a gostar mais do que eu gostaria, justamente por ser o livro da Agatha Christie. Sabe, se eu tivesse sido um pouco mais crítica com essa leitura, eu teria falado assim, tá, legal. Mas, como era da Agatha Christie, eu estava voltando a ler. Também pode ser porque eu estava muito tempo sem ler um livro de mistério, assim, normalmente eu não lia esses livros antigamente quando eu era adolescente. Então, assim, praticamente foi o meu primeiro mistério. E eu sinto que eu gostei mais do que eu deveria
porque eu não tava sendo tão fiel ao que eu tava sentindo. Eu tava mais assim, meu Deus, eu li um livro de mistério, meu Deus, eu fui enganada o tempo todo, meu Deus, eu não acertei quem era o assassino, meu Deus, eu cheguei a chutar, meu... Bom, assim, é um livro onde a gente conhece, tem um assassinato e a gente tem que descobrir ali, a gente vai tentando descobrir junto com o investigador dela, que é o Poirot, se eu não me engano. Ele é o primeiro personagem que vai ser o investigador aqui. Eu acho que nos outros livros ela vai criando meio que uma rede de investigadores. E tem vários nomes que se repetem, enfim, tem vários outros livros que o Poirot aparece. Mas esse aqui eu sinto que eu gostei mais do que eu deveria, justamente por ser Agatha Christie, por eu estar voltando a ler. E é isso, é um livro que eu não me senti totalmente honesta comigo, refletindo se eu realmente amei tanto assim. Gente, olha a minha caneca. Faz tempo que vocês não veem ela aqui no canal, né? Olha, eu ganhei da minha amiga Tayane. Essa sou eu, tá? Muito linda, né? Quem diz que não sou eu? Sou eu sim. Quem falar que não sou eu é invejoso. Meu marido tirou uma foto minha, aí a gente pediu pra inteligência artificial. Essa foto aqui, ó. Peraí. Que é a foto que tá no perfil do canal. Ele tirou essa foto, aí a gente mandou a inteligência artificial fazer eu digital. Aí ficou linda desse jeito. Maravilhosa! Muito bonita. Aí eu tô aqui tomando meu café enquanto a gente fofoca. O último livro que eu vou falar com vocês, A Vida Invisível, de Ed La Rue. Esse livro foi o livro que a gente leu lá no Starbook. Pra quem não sabe, Starbook é o clube do livro aqui do canal. A gente vota todo mês e escolhe a leitura, a gente faz uma leitura. E se você quiser entrar, é só você comentar aqui embaixo que eu mando o link pra você. É um clube do livro gratuito, onde a gente vota, lê, se diverte, brinca, faz maratona, faz desafio, faz tudo. E espero encontrar vocês lá. É só comentar que eu mando o link pra você. Esse aqui foi uma das leituras que foi escolhida. E assim, esse livro ele é gigantesco, né? Ele tem, gente, 495 páginas, quase 500 páginas. Um calhamaço, camalhaço. Eu nunca sei como é que fala. Camalhaço, calhamaço. Nunca sei como é que fala essa palavra. E a gente leu ele em um mês. Então, assim, foi uma leitura que pra mim já não foi tão prazerosa, porque eu tinha um limite de tempo pra ler. E eu não peguei pra ler logo no início do mês. Ou seja, eu tive que ler muito aceleradamente. E o que acontece? Eu senti... Meu Deus, que susto. É inegável que esse livro aqui tem quotes lindos, que é um livro que tem reviravoltas maravilhosas, mas ele é um livro que se passa ao longo de, se eu não me engano, 300 anos. Então, assim, tem muita informação, muita base histórica, muito contexto histórico para você entender a época, para você viver aquela época junto com a personagem que é a Ed La Rue, para você conseguir, e fora todo o contexto que tem por trás dela ter essa vida tão longa, dela ser essa mulher invisível, enfim. Eu senti que foi um livro que eu gostei, realmente eu gostei do livro, não é um livro ruim, mas não foi o alvoroço todo que eu emanei por causa desse livro, sabe? Foi um livro que me gerou um desconforto, ter que ler ele tão rápido, talvez tenha sido isso. Eu realmente fiquei bem encantada com as frases do livro, olha aqui quantas frases eu marquei. Tem muita frase boa, muito quote lindo, muito... O final do livro foi a melhor parte pra mim. Mas por ele ser um livro tão denso, tão cheio de conteúdo, tão intenso, não foi tão prazeroso. E hoje eu não daria a nota que eu dei, a não ser que eu relesse ele de formas homeopáticas, sabe? Do jeito assim, bem devagar, realmente aproveitando a leitura. E eu não sei realmente quantas notas eu daria pra esse livro hoje, atualmente, lendo ele de novo. Não lembro se eu dei 4 ou 5 estrelas, mas foi por aí. E eu não sei se eu daria isso pela... Eu entendo o que a autora quis fazer, e não é uma crítica ao livro ou à autora, gente, é uma crítica minha, a minha pessoa leitora, que não tava na vibe de ler esse livro. Ele é um livro realmente que você tem que estar com vontade de ler, e eu acho que hoje eu não daria uma nota tão alta pra ele, justamente por ele ter essa densidade, ele ter essa estrutura, sabe? Ele vem de 300 anos, então assim, a gente vai passar por todas as fases da história junto com a Ed La Rue. E talvez não seja a minha vibe de livro. Eu li outro livro da autora e eu também não gostei, então talvez seja uma coisa minha como autora, talvez se esse livro tivesse sido escrito por outro autor. Acho até pecado dizer isso, porque é a obra dela, é a arte dela, mas assim, a forma como ela escreve algumas coisas, eu sinto que é meio cansativo pra mim. Então hoje eu não daria a quantidade de estrelas que eu dei.
E o outro livro que eu li dela, antes que perguntem, foi Mansão Gallat. Eu também não gostei muito, eu achei meio... socorro, Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu li ele porque foi uma leitura do mês do Clube do Livro do Paulo Hacks, e eu era membro, agora eu não tô mais ultimamente, mas eu vou voltar. E não foi tão legal pra mim, a galera lá amou, e eu assim... Não é, eu acho que eu não consigo gostar. Filha, fica quieta. Eu não consigo gostar tanto da escrita da Vi Schwab, então pode ser que seja isso. E assim, gente, esses foram os livros que eu realmente refleti sobre eles e falei, cara, não são livros que eu goste tanto. Será que eu daria essa nota se fosse hoje, eu lendo ele hoje, pra mim, pensando... Sky, silêncio. Pensando só no meu prazer, no gostar, no que eu senti lendo o livro. Foram livros que eu fiquei bem reflexiva sobre isso, sobre a quantidade de notas que eu dei, sobre quanto eu falei bem nos livros, o quanto eu os indiquei. Não são livros que eu deixei de indicar. Óbvio que se alguém me pedir um livro com essas características, eu vou indicar, mas assim, eu não acho que sejam leituras que eu gostei tanto quanto eu emanei pra vocês. Então, esses são os livros que eu considero que eu gostei por obrigação, porque tava todo mundo gostando. E eu quero saber de você, se já teve algum livro que você leu, que você sabe, que você sente que assim, pra você foi assim, mas você, na hora que leu, gostou muito, porque tava todo mundo alvoroçado e todo mundo gostando muito da leitura. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual foi o livro que você gostou por obrigação. Não deixe de deixar o hype nesse vídeo, por favor, isso ajuda muito. Se inscrever no canal, curtir, comentar, comprar com o meu link e entrar no Starbook. Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau!